Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira, dia 7 de maio de 2026. E já começar com a narração. É orgulho que diz? Orgulho. Orgulho de ter tido ontem o Lucão, meu filho, comentando e narrando o gol de pênalti do Spinelli, o gol que deu início à nossa reação lá no Chile pela Sul-Americana. Muito obrigado a você pela audiência na nossa transmissão. Vamos falar sobre a virada, o gol bizarro, o Campeonato Brasileiro. Quanto o Vasco faturou até agora na competição internacional. Tudo isso e muito mais agora. Gente, até vi alguns memes, algumas brincadeiras, né? Como o Vasco é o time da virada, pô, não esperou levar um gol. Já fez logo um gol contra. Bizarro o gol contra. O técnico Marcelo Salles, que foi quem substituiu o Renato Gaúcho ontem lá no Chile, botou na conta do gramado. Gramado sintético, molhado, bola rápida, o time teve que se adaptar, e aí aquele recuo ocasionou o gol. Não acho que tem só essa explicação, não. Ele não expôs o goleiro Fusato, que para mim estava mal posicionado. O Saldívia deveria ter olhado realmente a posição do goleiro. Mas como é que você vai adivinhar que o goleiro vai estar fora do gol? Porque assim, ele recua e dá no pé do Fusato. Uma hipótese. O Fusato domina, o atacante pressiona. Se ele cruzasse a bola na área, ou seja, se ele virasse para o lado esquerdo, para tentar dar a bola no Lucas Freitas ou no Piton, ele já correria o risco de o gol exposto, de tomar o gol numa dividida, o cara chegar num carrinho, chegar abafando. Então assim, se ele está na frente do gol, ele tem os dois lados para sair, ele está protegendo o gol. Para mim, a maior culpa é do Daniel Fusato. Depois se recuperou, fez boas defesas, mas cara, um gol ridículo. Ridículo, que nem pelada sai. Se sair é porque não tem goleiro, aquele pelada de solteiros contra casados. Não pode um futebol profissional, esse gol ser apenas, não, foi uma falha. Não pode ser normalizado. O Vasco não jogou absolutamente nada no primeiro tempo, foi um primeiro tempo muito ruim, um meio de campo sem nenhuma criatividade. Não sei até agora por que o JP foi sacado, Tietê sim, não entregou absolutamente nada, o JP ainda tentou, fez algumas jogadas, e aí no segundo tempo, no intervalo, entraram o Ramon Rick e o Matheus França, e aí foi diferente. O Matheus entrou com vontade, com disposição, primeiro lance ele ainda dominou, a bola espirrou, veio para trás, e depois ele só foi para frente, dominando, tocando, toca, tabela, como saiu o gol, força, tudo que a gente sempre esperou que o Matheus França fizesse. Pô, mas ainda está sob contrato. Até no final o Lucas ficou argumentando comigo da renovação e tal, se ele performar agora nos 7 próximos jogos. Mesmo se performar agora. Sabe aquele aluno que tira nota baixa nos 3 bimestres, aí vai para o 4º bimestre, tira nota alta, mas não recupera, ele vai para a prova final. Ele não foi um bom aluno ao longo do ano. Ele apenas tentou recuperar no último. É o que o Matheus França está tentando fazer. Nada do que ele fizer agora, para mim, vai apagar os 10 meses que ele ficou lá atrás, não fazendo absolutamente nada. Agora, que ele teve uma atuação que nós esperávamos ontem, sim. E ele foi um dos comandantes da virada, para mim, o melhor em campo. Spinelli teve a frieza de bater o pênalti, fazer o gol, mas o Matheus França foi o nome do jogo, tanto é que ele foi eleito o craque do jogo. Com a vitória, o Vasco faturou $125 mil, porque a cada vitória nessa fase de grupos dá essa premiação. Então o Vasco já acumula $250 mil, além de 300 mil pela participação na primeira fase. Então a gente já está com 550 mil acumulado. Faltam 2 jogos. O Vasco pega o Olímpia dia 20, lá no Paraguai. O Olímpia que venceu fora de casa o Barracas Central, estava perdendo, empatou, virou igual o Vasco, 2-1, segue ali agora 7-7, empate dos dois ali na briga pela liderança, pelo critério de desempate, saldo de gols, o Vasco é o líder do grupo, e agora o Vasco muda o foco,
volta para o Brasil já pensando no Campeonato Brasileiro. Domingo, sem o Barros e o Paulo Henrique suspensos, encara o Atlético Paranaense em São Januário. Puma e Hugo Moura vão ser os substitutos. Spinelli na frente? Acho pouco provável. Brenner na frente? Brenner, David e Andrés Gomes? Adson, Brenner e Andrés Gomes? Adson, David e Andrés? Qual vai ser o trio de frente? Estou na expectativa. O Renato, que acompanhou o jogo na casa da filha dele, da Carol Portaluppi, com o auxiliar Alexandre Mendes. O Vasco da Gama agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. 4 jogos, sendo 3 em casa. O primeiro deles é o Atlético Paranaense domingo, depois sai para pegar o Inter, volta, tem Bragantino e também Atlético Mineiro. A torcida vai ser fundamental domingo. É 8h30 da noite, o jogo é tarde, barará, tudo isso eu sei. Mas, de novo, a torcida vai ser fundamental. E que a gente não passe sofrimento, né? Porque não dá para ficar sofrendo todo o jogo. Já conseguimos grandes jogos, grandes viradas. Poder de reação esse time tem. Com o Renato, são quase 60% de aproveitamento no comando do Vasco. Tem 7 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Nem de longe se compara ao trabalho do antecessor. Mas assim, esse poder de reação o tempo todo, vai ter hora que não vai conseguir. Domingo foi uma hora que a gente não conseguiu. Ah, se tem mais 5 minutos. Pô, o jogo tem 45 mais acréscimo. Agora é o quê? Até virar? Porque o adversário forte abriu 2-0. O de ontem, fraco, abriu só 1. Já viramos contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Fluminense. Também tinha feito 2-0. É para pensar. Não podemos errar tanto individualmente quanto a gente erra. Nós erramos muito individualmente. O time do Vasco falha muito individualmente. É isso. Tenha uma excelente quinta-feira. Segue o líder. Sob o comando do Matheus França, do Spinelli. O Nuno jogou bem no segundo tempo. Um Vasco diferente. Rinestrosa fez um bom segundo tempo. Um segundo tempo totalmente diferente. Se você não assistiu o jogo, veja pelo menos os melhores momentos e você vai entender do que eu estou falando. Ganhando do Olímpia, na próxima semana, estamos garantidos nas oitavas. Tenho certeza. A gente vai pegar o Barracas Central em casa no último jogo. Não tem como não fazer um pontinho, pelo menos em casa. Se empatar com o Olímpia, vamos depender de nós mesmos ou de saldo de gols, né? Pode acontecer. Mas o Vasco tem um saldo melhor do que o Olímpia. O Olímpia vai receber em casa o Audax italiano. Vasco e Audax recebe o Olímpia. Nós saímos para jogar com o Olímpia e recebemos o Barracas Central. Mesmo não querendo, avançar de fase significa botar $600 mil no bolso. E se vencer mais 2 jogos, mais 250 mil. 300. Mais 250 que já ganhamos. Mais 250 se ganharmos mais 2 jogos. Vamos botar $800 mil no bolso. Passando de fase, 600, já vamos a $1.400.000. Vezes 5, é só você fazer a conta e ver que botaremos no bolso 7 milhões de barangotes. O título da competição vale $10 milhões e a vaga na fase direta de grupos. Calma, é passo a passo, mas tá dando para o gasto e com um time reserva. Forte abraço, uma excelente quinta-feira.